palavra no meu espírito, eu falei assim comigo mesmo: quem vê que vai ser os dias, o ano que mais eu vou receber convite. E fato. Hoje ainda mais um convite chegou, mostrei para o Natanael, eu disse: como é bom obedecer ao Senhor, né? Daí não é um peso, é leve. E a nossa casa, ela está passando por um tempo de literalmente voltar ao Senhor, ouvir o Senhor. Não que a gente não estava ouvindo, mas o Senhor exigiu de nós. Ele não pediu, Ele foi pedindo e a gente foi deixando. Mas aí chegou o dia que Ele exigiu que nós parássemos, né, toda a movimentação externa, né, de convites, de agenda, de viagens, e focasse para dentro da casa Meva Campo Bom. E eu não sei se os irmãos sentem, né, essa movimentação do Espírito, mas a gente já está passando por algumas questões internas. Talvez a igreja no geral, né, não observe muito, mas eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo, acho que pode baixar um pouquinho, o Espírito Santo, ele está gerando algo dentro de nós muito grande. E eu confesso para os irmãos que desde antes do retiro de mulheres, quando o Senhor me deu a direção do retiro que falava sobre o coração, eu confesso que eu não imaginei que seria uma mexida tão grande. Então, só para falar para vocês, nós estamos bem, eu, Natanael. Algumas pessoas estão preocupadas, sim, nós estamos bem. Nossa casa está bem. Alguns pastores também que nos acompanham, né, pelas redes perguntam: e como é que vocês estão? Não vejo mais o Natanael ministrar. E como é que está isso? E a gente compartilha aquilo que Deus está fazendo em nós. E gostaria também de falar isso para vocês. E eu confesso que essa mexida de Deus, eu achei que ela não fosse tão profunda. Nós acabamos de cantar sobre uma verdade: eu quero Jesus, nada mais satisfaz. E vocês sabem que quando a gente canta isso, eu sempre falo, às vezes através da ministração da adoração, que a gente libera a gente libera palavras na hora da adoração, mas o Senhor, Ele ouve verdades. Às vezes a gente canta, né? Simplesmente canta, mas o que chega até o Senhor são verdades. E dentro disso, Ele vai provar o nosso coração diante daquilo que nós estamos cantando. E quando o Senhor me deu essa direção do retiro do coração, falar do coração, foi tão lindo o que Deus fez naqueles dias ali em Canela. E o Espírito Santo já começou a gerar no meu espírito. Isso foi em outubro. Eu preciso ter um particular contigo. Preciso mexer nas tuas estruturas. Eu preciso te forjar em cima de tudo isso que você está falando. E eu compartilhei com o Natanael, né? Ele né, me deu algumas direções, e uma delas ele disse: não, o Senhor está nos chamando para fora. E todas as palavras que eu comecei a receber era para ir. É muito louco isso. Mas no meu espírito o Senhor dizia: fica. E diante disso, eu creio na palavra que o Senhor me liberou. Eu creio no encargo que o Espírito Santo liberou sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Mas eu também creio que toda palavra tem um tempo de cumprimento. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus, que o Senhor vai te levantar e tu vai ir, isso e aquilo, e a gente acha que é amanhã. E não é. Porque toda palavra liberada por Deus, para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, ela tem um tempo de cumprimento. E esse tempo de cumprimento não é o nosso tempo. Não é. Como eu gostaria que fosse. E não é. E o Espírito Santo, ele está movendo algo dentro de nós. A gente tem vivido manhãs extraordinárias com o Senhor. E no último Café da Aliança, o Espírito Santo, ele usou a boca dos profetas que estiveram aqui conosco para nos liberar uma palavra específica, né, em particular ali. E por isso, né, o Natanael
ele está ausente do altar, mas não ausente do Senhor. E para que vocês saibam aquilo que nós estamos vivendo, né? Vocês saibam aquilo que a nossa casa está vivendo. Diante disso, eu gostaria de compartilhar algo aqui com os irmãos, que vai muito de encontro àquilo, à ministração que a Julie trouxe aqui na adoração. E nós estamos em dias de literalmente conhecer o Senhor. Porque muitas vezes a gente conhece o Senhor a partir de crenças, experiências ou expectativas. E hoje de tarde, enquanto eu estava escrevendo mais um pouco, e essa palavra o Senhor me deu em 2023. 2023. Eu anotei ela na minha Bíblia, um rascunhozinho, e fui gerando ela, então ela não é de agora, ela é de 2023. Só que hoje faz muito sentido. E quando eu estava anotando, a gente muito fala, coloque as suas expectativas em Deus, né? Não coloque em pessoas. Mas sabe que o Senhor, o Espírito Santo, ele comunicou algo ao meu espírito quando a gente fala de expectativa. Nós não podemos pensar em Deus e colocar expectativa em Deus. Como assim, pastora? Porque todas as vezes que a gente gera expectativa, a gente cria, a gente idealiza algo, certo? E o Senhor, ele não é uma idealização. O Senhor é uma realidade. Então, quando a gente fala, coloque as suas expectativas em Deus, eu estou colocando, gerando dentro de mim algo a respeito de Deus, que se não for suprido, eu vou me decepcionar. Você já viu isso? Então, nós não podemos criar expectativas sobre Deus, porque sem perceber a gente vai idealizar Deus de uma forma que talvez Ele não se apresente como você sonha. E eu falei algo hoje de tarde para o Natanael também. Eu disse, há uma diferença entre o real e o ideal. Eu idealizo uma coisa, mas a realidade às vezes é outra. Então, a respeito de Deus não se cria expectativa. A respeito de Deus a gente simplesmente conhece Deus. Não podemos colocar eu gero expectativas. Porque se você gerar expectativa a respeito de Deus, você vai gerar coisas a respeito dele, até que ele realize, e se ele não realizar, você vai se decepcionar. Aí já não é mais o Deus Todo-Poderoso. Mas quem disse que ele precisa fazer tudo aquilo que a gente quer? Esse não é o Deus verdadeiro. Ele vai fazer o que ele quer, não o que eu quero. E eu confesso para vocês que no meu coração a gente sempre cria essas coisas, essas idealizações. Mas Deus não é uma idealização, Deus é uma realidade. Igreja, Deus é uma realidade. Então eu não adoro, eu não honro, eu não louvo, eu não glorifico porque eu sinto. Eu faço tudo isso porque eu sei quem Ele é. Ele é real, ponto. E domingo de manhã a gente cantou uma canção, né? És mais real que o chão que eu piso. Sabe, a gente libera canções, mas sem ter a consciência do que nós estamos falando. Ele é real. Ele é real. Ele é real. E a gente fica esperando coisas acontecer, esperando o quadro mudar, esperando as circunstâncias melhorar, para que daí eu adore. Não. Esse não é o Deus verdadeiro. Então, Deus, a verdade de Deus, ela precisa ser conhecida. A Bíblia nos chama para algo diferente, não criar expectativas a respeito de Deus, mas conhecê-lo verdadeiramente. Jeremias 9, 23 a 24 vai dizer: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber
que eu sou o Senhor. Essa é a palavra a respeito de Deus. Deus não pode ser uma projeção na nossa mente. Ele não pode ser uma projeção. Mas Ele quer, nesses dias, ser conhecido. E é isso que nós estamos vivendo. A nossa casa está vivendo. Conhecer o Senhor. E para que você não se assuste, conhecer o Senhor, nós nunca vamos conhecê-lo de uma total forma. Nós nunca vamos conhecer o Senhor numa totalidade. Por isso o texto vai dizer, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Porque cada dia o Senhor, Ele vai se revelar de uma forma diferente. Cada dia Ele vai se revelar de uma maneira diferente. Porque se nós conhecêssemos Deus na totalidade, e é um desses chacoalhões que o Senhor está fazendo na nossa vida, a gente vai ficar orgulhoso, a gente vai ficar soberbo, a gente vai se achar, porque eu sei, eu faço, eu aconteço. A gente começa a confiar nas nossas habilidades, naquilo que a gente sabe fazer. E deixa eu falar uma coisa para vocês essa noite: Deus não precisa daquilo que a gente sabe fazer. Na verdade, Ele não precisa de nada do que a gente faz. E às vezes a gente entra nesse lugar de achar que as coisas vão acontecer só porque nós estamos fazendo. Achar que Deus vai vir só porque eu estou com o microfone na mão. Achar que vai acontecer o mover porque eu estou, afinal, né? Eu busco. Afinal, eu consagro. Não. Deus não precisa de nós para fazer nada do que Ele quer fazer. Simples assim. A palavra vai dizer que Ele confunde as coisas. Ele confunde as coisas sábias. A matemática, a pedagogia de Deus é diferente. O fraco que é forte, o rico é pobre, o pobre é rico. Deus não depende de nós, gente. Deus não depende de nós para fazer nada. Nada. Deus não depende de nós. Então o que Ele quer de nós? Relacionamento. É só isso que Ele quer de nós. Porque depender de nós para acontecer alguma coisa, Deus não depende de nós. Então tudo que o Senhor quer nesse tempo é ser conhecido, é ter relacionamento. Relacionamento. Os nossos dias, a igreja desses dias, a igreja que vai permanecer nesses dias é a igreja do relacionamento. Porque o Senhor, Ele está expondo o nosso coração. Ele está colocando o nosso coração do avesso. Ele está nos mostrando para nós mesmos, mostrando o quanto nós precisamos ainda dEle, da restauração e da transformação dEle. É isso que o Senhor está fazendo no meio de nós nesses dias, igreja. É isso. Ele está nos expondo o nosso próprio coração para nós mesmos. E vou dizer para vocês que é assustador. É assustador. E o Espírito Santo, Ele está desejoso nesses dias de se relacionar. Se relacionar de uma forma simples, pura, meiga, sem muitos artifícios. Ele quer simplesmente se relacionar conosco. Na verdade, isso é o que Ele sempre desejou, relacionamento. E diante dessa palavra, o Espírito Santo, Ele gerou uma pergunta no meu coração lá em 2023. Visita
ou habitação? Visita ou habitação? O que eu sou para ti, Maeli? Uma visita? Ou realmente eu tenho um lugar para habitar dentro de ti? E sabe que quando eu escrevi isso, eu comecei a pensar como a gente se prepara para receber uma visita. Como você se prepara, mulher? A primeira coisa que a mulher pensa quando vai receber visita é o quê? Faxina. Faxina. A primeira coisa que a gente pensa quando vai receber visita, faxina. Então a gente se prepara, a gente limpa, a gente organiza tudo. E quando tem uma visita na nossa casa, você já observou? Tudo que é de melhor é para a visita. A gente tem uma toalha de banho guardada. Deus o livre usar essa toalha. Essa é das visitas. É ou não é? A gente tem um jogo de lençol guardado. A gente tem um faqueiro, um aparelho de jantar, sei lá. Cada um administra, né? Da maneira que entende. E a gente sempre vai deixando, os melhorzinhos, né? Você já observou que a nossa casa às vezes desfruta do pior e a visita sempre vai mais ou menos assim que a gente trata a Deus e o Espírito Santo. Hoje eu falarei por parábolas. E a gente organiza tudo, prepara tudo com carinho, né? Café da manhã. Às vezes a casa nem tem esse costume do café da manhã, mas quando tem visita, eu não sei vocês, mas lá em casa tem. E a Laura, né? A Laura foi para a escolinha, ela diz: mãe, que coisa boa que não tem visita. Tu compra aquele suco natural de laranja. Depois que ela falou isso, eu nunca mais deixei de comprar o suco de laranja. Toda vez que eu consigo, eu compro. Mãe, tem iogurte, tem pão de queijo, tem ovo mexido, né? E a gente faz aquela mesa linda, né, Vanessa? Cafezão, né? Por quê? Por causa da visita. Só que percebam algo. Quando os dias vão passando, sabe aquela visita um pouco mais... Quem não tem, né? Aquele tio que diz que vem só no Natal e acaba ficando na virada. Aquela família assim, todo mundo tem, né? Só que percebo que quando os dias eles vão passando, a visita é para 2 dias, 1 dia, o entusiasmo ele vai, Sabe por quê? A gente tá louco para botar aquele pijamão forgado. É ou não é? Sabe? Aquele bermudão sorto. A gente quer estar à vontade. É ou não é? Falando alguma besteira? Claro que não. O cansaço vai aparecendo. Tu já não tem mais a mesma paciência. Poxa, aí tu fica: Jesus, quando é que vai embora? Misericórdia. Sério que era 2 dias, já virou uma semana? Impaciência. A gente fica, a tolerância ela 0. E aquilo que era para ser um tempo de alegria passa a ser o quê? Desconfortável. A gente não vê a hora deles ir embora. A gente não vê a hora de ir embora para voltar a fazer tudo que a gente está acostumado a fazer. Levantar esgadeada, sem escovar o dente. É assim. Porque quando a gente tem visita, a gente acorda na ponta do pé, vai lá, escova os dentes, penteia o cabelo, faz uma make levinha assim, para quando a visita acordar não assustar. Agora pense se essa visita decidisse morar contigo. O que ela encontraria no teu dia a dia que ela não viu na temporada? Observem como a gente trata o Senhor. Da mesma maneira.
da mesma forma muitas vezes. Como seria a sua casa se você não tivesse preparado tudo para impressionar essa visita? Pense essa visita chegar de surpresa, sem avisar. Não ia encontrar toda a alegoria que você fez para receber. Uau! Pense você casado, quando era namorado, fazia tudo para impressionar, sempre arrumadinho. Depois casa, relaxa. A familiaridade é tão grande que às vezes falta até o respeito. Olha como nós tratamos o Espírito Santo. A gente faz uma alegoria para recebê-lo nos nossos devocionais diários, no nosso tempo com o Senhor. Até filmamos. Oh, quando ele vem, cheio de lágrima. Só que à medida que o Espírito Santo ele quer ficar e habitar e morar dentro de nós e gerar a vida dele dentro de nós, a gente não está disposto a isso. A gente quer só na quinta de noite, no domingo à noite, nos nossos devocionais, no café com Deus Pai, na foto linda, estou fazendo devocional. Grande coisa. Grande coisa. Será que é a verdade diária se passar os dias? A gente trata o Espírito Santo exatamente assim. Agora deu, eu já vi no culto, o Senhor já fez eu chorar, já fez eu gritar, já fez eu pular, já fez eu me jogar no chão. Agora, tá bom, Espírito Santo, deu. Deixa eu voltar a usar minhas roupas folgadas, deixa eu voltar a andar como eu estava acostumada a andar. Só que o Espírito Santo, nesse tempo, ele quer habitar dentro de nós. Habitar. E um dono, ele tem um poder sobre uma casa. Um inquilino, ele tem o seu poder restritivo. O inquilino não tem poder de fazer tudo. É ou não é? Quem aluga a casa sabe disso. Se eu sou um inquilino, eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu não posso. Tudo que eu quiser fazer dentro daquela casa, eu preciso de autorização do dono. Agora eu te pergunto, o Senhor, o Espírito Santo, ele realmente é o seu dono ou ele é apenas um inquilino? Que você determina até onde ele vai mexer, até onde ele vai fazer, o que ele vai fazer, ou ele é dono, que ele pode mudar tudo, transformar tudo. Uau! A palavra habitar significa morar, viver permanentemente. E um relacionamento verdadeiro, ele não acontece por visitas ocasionais. Ele nasce de convívio diário. Convívio diário. Como você trata o Espírito Santo? Essa é a pergunta dessa noite. Como você tem tratado o Espírito Santo? Como você tem tratado o Espírito Santo? Realmente como alguém que habita dentro de você? Ou alguém que passa uma temporada com você e depois você mesmo pede para ele ir embora porque você não quer que ele gere os seus frutos dentro de você? Como você tem tratado o Espírito Santo? Será que ele realmente habita dentro de você? Será que ele habita dentro de você? Sabe, igreja, isso não é
um conceito teológico distante. É uma realidade espiritual viva. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Quando nós compreendemos que somos habitação do Deus vivo, tudo deveria mudar. Tudo deveria mudar. Se nós tivéssemos essa consciência. A nossa forma de pensar seria outra, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de tratar as pessoas, os nossos julgamentos, aquilo que a gente acha a respeito dos outros, tudo deveria mudar se realmente o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque nós já não somos apenas pessoas que experimentam momentos na presença de Deus. Nós somos a sua habitação, como nós cantamos. Você é habitação ou não? Hã? Poucos amém. Você é habitação ou não? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas para momentos específicos. O poder dele vinha para capacitação, para uma missão específica. Vários exemplos a gente tem na palavra. Mas agora, em Atos 2, no dia de Pentecostes, houve uma mudança radical. O Espírito Santo deixou de vir sobre as pessoas e passou a habitar dentro delas. Nós já ouvimos sobre isso aqui nessa casa. Jesus promete isso em João 14, 16 ao 17. Vamos ler aqui, para não dizer que eu não li a Bíblia depois. Eu rogarei, eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, Ele habita convosco e estará em vós. Isso significa que o Espírito Santo, a partir de Atos 2, ele passa de visita para habitação. Ele passa a ser um morador, um dono, não um inquilino. Agora, por que nós ainda não somos transformados se Ele habita dentro de nós? Por quê? Por que nós não somos transformados se Ele habita dentro de nós? E o Espírito Santo, ele me fez olhar para dois pontos. O primeiro, Ele habita somente naqueles que nasceram de novo, assumiram uma nova natureza em Cristo. Porque a gente fala no geralzão, né? E as pessoas acham, né? O Espírito Santo, ele está ali. Mas primeiro eu preciso entender o novo nascimento, uma nova criatura em Cristo, para poder usufruir da atuação do Espírito dentro de nós. Senão, o mundo todo, né? A sociedade não estava no caos que está. Afinal, o Espírito Santo habita dentro de nós? Não, ele habita dentro daqueles que entenderam o novo nascimento, a nova natureza. Porque não tem como a natureza de Cristo se mover em nós e através de nós, se nós não entendermos que somos novas criaturas. Não tem como. Você já observou? Você prega para a pessoa, faz curso, agora começou os cursos, né? Ministra, manda voltar, manda remir, manda pedir perdão, manda voltar lá no gravou. E daí a pessoa faz tudo que o líder, que o professor está dizendo, termina o curso, como que a pessoa está? Do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente precisa primeiro ensinar a nova natureza. Porque todas as ações fora da realidade da nova natureza em Cristo, ela não vai ter efeito. Ela não vai ter efeito. A pessoa vai voltar, vai pedir perdão, vai se reconciliar, vai isso, vai aquilo, mas não vai ter efeito. Porque ela precisa entender que ela necessita
nascer de novo, assumir a natureza de Cristo. Aí sim, tudo que você pedir para ela fazer e vai dar efeito, e ela vai permanecer naquelas verdades. Fora isso, esquece. E eu sei do que eu estou falando. Ministrei 5 turmas já de mulher única. Hoje, graças a Deus, passei o bastão. E a gente tirava tempo, não é, Lucas? Pastor Lucas. E gabinete, e 4, 5, 6 horas de gabinete, e expulsa dali, expulsa de lá, e daqui, e de lá, sabe? E a gente não se tocou que tinha que pregar Cristo, nova natureza. Aí sim, primeiro prega a nova natureza, depois dá instruções. Fora isso, não vai adiantar. É um expulsa daqui, expulsa dali, e volta e vem e vai. E a palavra diz que sai e volta 7. A galera vem acompanhadaça, né? Vai uma e volta. E a gente não tem fim de tanto processo de libertação. Só que assim, se a gente entender que primeiro é o novo nascimento em Cristo, e depois, porque uma pessoa, uma nova criatura em Cristo, tu acha que tu vai precisar pedir para ela voltar e remir, pedir perdão? Não. Ela sabe que a natureza de Cristo é perdoar. Ela vai entender, ela sabe que a natureza de Cristo é amar. Ela sabe que a natureza de Cristo é não julgar. Então você não precisa fazer absolutamente nada mais, se esforçar. Porque um nascido de novo, ele é transformado. Ele é transformado. E aí sim o Espírito Santo passa a habitar, gerando vida dentro dele, gerando o seu fruto dentro dele. Porque é possível morar numa mesma casa. É possível morar dentro da mesma casa e não ter relacionamento. É ou não é? É possível 2 pessoas morarem dentro da mesma casa, mas não ter relacionamento. Já viu? Não conversam. Cada um para um lado, né? Então, relacionamento exige convivência. O conhecimento sobre alguém vem pela convivência. E a transformação do caráter também nasce do relacionamento. Então, por que nós não somos transformados? Porque não temos relacionamento com o Espírito Santo. Não entendemos a nova natureza em Cristo. O que o Espírito Santo quer ser? Talvez você pense aqui essa noite: o que Deus quer de mim? O que Ele quer de mim? A verdade é que o Espírito Santo deseja, acima de tudo, relacionamento. Ele quer caminhar conosco. Ele quer participar da nossa vida. Ele quer nos transformar. Ele quer gerar em nós o seu fruto, de Gálatas 5, 22, 23. E essas marcas, elas não nascem do esforço humano. Não é do teu esforço que o fruto é gerado. Não é com o teu esforço. Você pode tentar, mas não vai conseguir. Essas marcas, esse fruto, ele nasce a partir de uma vida de devoção e de entrega ao Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. E como isso se reflete na vida prática? Para nós encerrar. Como você observa que uma pessoa, ela é morada do Espírito Santo? Quando você observa que o Espírito Santo, ele governa aquela vida. E isso aparece nas decisões diárias. Sabe, igreja, para mim o evangelho é prático,
É simples. A gente que enfeita. A gente floreia o pavão, como diz o pastor Lucas. O evangelho é prática. O evangelho é prático. É vida. É diário. Como isso aparece nas nossas pequenas decisões diárias? Escolher palavras de bênção em vez de crítica, liberar perdão em vez de guardar rancor, cultivar paz em vez de agir com ira, agir com amor ao invés de dureza, amar o semelhante, né? A gente está cantando muito sobre ser manso e humilde, e eu fico pensando, como que a igreja acha que o Senhor vai forjar esse coração em nós? Levando nós para uma rede com água de coco? Alô? Evangelho prático e real. Tudo que você está pedindo para o Espírito Santo forjar dentro de você, Ele vai te colocar em situações totalmente contrárias para que tu seja forjada nisso. É simples. Amar como tu ama, Pai. Aí vem aquela criatura que tu precisa de umas 10 garrafas d'água para descer. Aí ali você revela o seu coraçãozinho, amado, querido, teteinha preciosa de Jesus. Manso e humilde como você, cara. Manso e humilde. É óbvio que o Espírito Santo vai te levar para lugares que você vai se irar de uma forma surreal para ver se o teu coração é manso. É assim. Ou você acha ainda que vai vir um pozinho da fada, né, Débora? Espírito Santo, às vezes eu acho que a igreja entende assim, que o Espírito Santo é uma fada, madrinha, né? Que pega um pozinho e manso, humilde. Não! O Espírito Santo não. Eu falei no começo, realidade, idealizar e real. O Espírito Santo não. Ele vai te forjar. E pensa na forja que nós estamos lá em casa. Pensa na forja. E o Espírito Santo, ele, tu orou, então, toma. Há 2 salas de oração, eu fiz uma oração aqui a respeito da galera do louvor. Aí o Espírito Santo, então tá, é isso que tu orou, então toma. Vocês lembram, né? Quem estava aqui na sala. Então, Ele vai nos esmagar para que saia a verdadeira essência, a essência dele de dentro de nós. E quanto mais você espernear, maior vai ficar o teu processo. Então não esperneia, né? Aceita que dói menos. O Espírito Santo não é uma fada. O Espírito Santo não é uma fada madrinha que vai largar um pozinho em nós e nós vamos se tornar a imagem do Deus invisível. Claro que não. Ele vai nos forjar. Ele vai nos esmagar. Ele vai nos treinar. Aí quando você estiver pronto nessa área, o que ele vai fazer? Você vai pedir outra coisa. E o que ele vai fazer? Ele vai te forjar nessa tua outra coisa. É isso. É isso. Ele quer habitar dentro de nós. E hoje nós precisamos fazer algumas perguntas muito sinceras para me encerrar. O Espírito Santo é visitante ou morador na minha vida? Eu tenho apenas momentos de emoção com Deus ou eu tenho um relacionamento verdadeiro com Ele? Talvez você tenha vivido apenas experiências momentâneas com Deus, mas Ele não quer apenas te visitar, Ele quer habitar em você. Hoje o Espírito está batendo mais uma vez a nossa porta.
Ele está batendo a nossa porta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele quer uma igreja que viva em relacionamento sincero com Ele. Ele quer ter comunhão contigo, transformar a sua vida. Não adianta eu falar que eu tenho o Espírito Santo se a minha vida não é transformada. A gente conhece os frutos. A árvore se conhece pelo quê? Só que o fruto, como eu falei, não é o teu esforço. Eu já falei aqui em culto de mulheres, né? Você vê uma laranjeira se espremendo para dar laranja? Ai, laranja vai sair. Oh. Nenhuma árvore se espreme para gerar o seu próprio fruto. Ela apenas, simplesmente, aparece. Aparece. Então, se você deseja viver uma vida guiada pelo Espírito, se você deseja que Ele habite, governe e transforme a sua vida, abra o seu coração a Ele hoje. Porque quando nós entendemos que somos morada do Espírito Santo, nossa vida nunca mais é a mesma. Amém? Eu não estou preocupada se você vai vir à frente ou não, porque, sabe, os melhores cultos para mim é aqueles cultos que eu saio indignada comigo mesmo. Não é aquele culto que a gente sai, né, na ponta do pé dando glória, mas é aquele culto que literalmente faz com que a gente volte os nossos olhos ao Senhor e para nós mesmos. Então, vamos ficar de pé. Se você deseja esse relacionamento com o Espírito Santo, real e verdadeiro, que os seus frutos serão visíveis. A gente tem visto tantas pessoas querendo mostrar os frutos. Quem tem fruto não precisa mostrar. Quem dá fruto não precisa mostrar. Uma laranjeira, uma macieira, mas não precisa mostrar, simplesmente está lá. Só que uma palavra para encerrar, eu quero trazer a vocês. Eis que o machado está posto à raiz. Esses são dias que o machado está posto à raiz. Você sabe essa história, né? O Senhor já deu mais um ano. Já te revelou o teu coração. Eis que o machado está posto à raiz. E Ele vai mandar cortar nesse tempo. Vai mandar cortar. Porque é isso que a minha casa, que é a casa pastoral, a casa dos pastores de vocês está vivendo. O machado está posto à raiz. E se ele vier sondar a sua árvore e não encontrar fruto para esse tempo, você que já está aqui ouvindo. Eu falo com muito temor, mas com muita autoridade, porque o Senhor colocou essa casa sobre a nossa responsabilidade. E se nós errarmos, não é você que vai pagar, é nós. É nós. Mas você que está ouvindo, e ainda não está atento àquilo que o Espírito está exigindo, o machado está posto à raiz. E algumas árvores serão cortadas, diz o Senhor. Algumas árvores serão cortadas. Não é poda. A poda é necessária para o desenvolvimento, mas é o corte. É o corte. E essa árvore é lançada no fogo. Eu tenho todos os dias colocado diante de Deus as minhas obras. Eu disse: Senhor, eu não vou esperar o grande dia para minhas obras passar pelo fogo. Vou passar elas já. Vê aí o que sobra. Porque eu não quero chegar no grande dia e não ter nada.
Não vou esperar, Senhor, passa aí as minhas obras no fogo, passa meu coração. E esses dias limpando a casa, o Espírito Santo falou algo para mim. Fez uma pergunta: Maeli, quantas vezes você precisa limpar o teu coração? Eu pensei, uma vez por mês? Uma vez por semana? Aí ele me fez outra pergunta. Ele é muito tri comigo, que ele me responde com outra pergunta. Josi, quantas vezes tu tira o lixo da tua casa? Mulheres, né? Estou acostumada. Quantas vezes você tira o lixo da tua casa? Você tira o lixo uma vez na semana? Uma vez por mês? Talvez diariamente. Então, dona Maeli, diariamente você precisa sondar o teu coração e limpá-lo. Todos os dias. Porque às vezes é uma palavra, é uma ação, é um olhar, e o nosso coração já ferve. E ensina meu coração a amar como tu ama, Pai. Então, todos os dias nós precisamos revisar. Revisar. Romanos vai dizer: renovar a nossa mente diariamente. Dizer, Espírito Santo, dá uma olhadinha aí o que tem aqui hoje. Dá uma olhadinha aí o que tem aqui hoje. O que tem no meu coração que eu não vi e acabei guardando. O que tem aqui dentro. Vamos tirar, me ajuda a tirar, me ajuda a tirar, me ajuda a limpar. É assim, é assim. Então, eu quero orar com você. Se você quiser passar até a frente, se essa palavra de alguma forma tocou o teu espírito. E mais uma vez eu digo, para mim o evangelho é prático. A gente enfeita e vive nada. A gente lê, estuda. Canta. E vive nada. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos. E assim, se tem alguém corajosa, deixa eu falar para vocês, sou eu. O Espírito Santo, ele me mói, eu já não tenho. Senhor, não tem problema nenhum de me expor. Não tem problema nenhum. Eu prefiro eu me expor a Ti do que o Senhor me exponha. Às vezes a gente fica querendo, né, que o Senhor exponha o nosso irmão, ou isso ou aquilo, mas eu já digo, Senhor, me expõe. Eu não sou essa mulher, não. Eu preciso de Ti todos os dias. Não sou melhor. E essa é uma palavra que eu tenho dito muito. As mulheres que caminham comigo sabem, eu estou dizendo: considerem o seu irmão superior a vocês. Se vocês fizerem isso, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Considere o seu irmão superior a você. Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu liberei, Pai. Com muito temor diante de Ti, porque eu não sou melhor que ninguém. Pelo contrário, eu sou a pior das criaturas. Se tem alguém que precisa se arrepender essa noite, essa pessoa sou eu, Espírito Santo. Se tem alguém que precisa voltar, essa pessoa sou eu, Espírito Santo. Se tem alguém que precisa se reconciliar contigo, essa pessoa sou eu, Espírito Santo. Então eu te peço, assim como essa palavra forjou, marcou meu espírito, porque até então o Senhor era uma visita dentro de mim. Alguém que eu pegava na cristaleira, alguém que eu selecionava em alguns momentos e até trazia à mesa.
alguém que eu pegava, tirava de uma prateleira e me utilizava de roupagens espirituais. Até o Senhor colocar um espelho diante de mim, lá em 2023, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E o Senhor me fez enxergar como Naamã, com vestes reais, sacerdotais, cheio de autoridade. Mas quando chegava em casa, tirava o fardamento, embaixo havia lepra. Espírito Santo, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo dentro de nós, dentro da nossa casa. Eu sei também que quando o Senhor nos autorizar, principalmente o Natanael, quando o Senhor autorizar a voltar, será um peso de glória jamais visto antes, porque não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre as nossas habilidades, não é sobre aquilo que nós sabemos fazer, mas é sobre ser um lugar onde o Senhor possa habitar, um lugar onde o Senhor tenha prazer de estar, uma casa favorita, uma casa favorita, uma casa onde o Senhor tenha prazer de estar. Espírito Santo, gera nessa casa, gera nessa congregação, gera na casa Mevã Campo Bom corações que são a tua habitação, corações que são a tua habitação, corações que não estão interessados em te usar, corações que não estão interessados em fazer também que o Senhor os use, mas corações que o Senhor tem prazer de habitar, corações puros, sinceros, mansos, humildes, corações amolecidos, não corações endurecidos. Espírito Santo, tira toda a dureza de coração dessa casa. Espírito Santo, tira dos nossos lábios toda a palavra pronta, toda a ministração pronta, toda a adoração pronta, toda a adoração pronta. Tira dos nossos lábios nesse tempo. Leva-nos, Senhor, de volta ao lugar onde a tua palavra era gerada do nosso espírito, onde nós ficávamos dias, meses chorando em cima de uma palavra. Senhor, volta. Faça-nos voltar a esse lugar, Pai, porque hoje é só o copia e cola. Tira-nos desse lugar de copiar e colar. Eu sei que muitos homens, mulheres de Deus nos inspiram, Senhor, mas tira-nos desse modelo de copiar e colar. Leva-nos de volta, leva-nos de volta, onde nós orávamos para ministrar, para adorar, onde nós gerávamos uma adoração no teu coração e depois trazíamos a igreja ao coletivo. Jesus, tira, Senhor, essa noite de pastores, líderes, irmãos. Tira, Senhor, de todo pastor, de todo líder, toda formatação mundana, palavras que vêm através, Senhor, de inteligência artificial. Em nome de Jesus, volta-nos a Bíblia, transforma-nos em homens e mulheres bíblicos, onde apenas uma palavra era necessária. Espírito Santo, as facilidades têm tomado conta de nós,
as facilidades têm tomado conta dos ministros. Em nome de Cristo Jesus, que voltemos ao lugar do relacionamento, ao lugar da intimidade, ao lugar, Senhor, da pureza, ao lugar da sinceridade. Senhor, tira essa casa de uma formatação, de um culto bom, que um culto bom é que tem uma palavra boa e um louvor bom. Não, o culto bom é quando você fala, Espírito Santo. Culto bom é quando você fala. Senhor, tira-nos dessa teologia de querer entreter o teu povo, de querer fazer o teu povo se emocionar. Senhor, o Senhor tem nos chamado para um lugar de sobriedade. Maturidade tem a ver com sobriedade. Homens e mulheres sóbrios, homens e mulheres que conhecem, que te conhecem e sabem, entendem que se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se você fizer, você é Deus. Homens e mulheres sóbrios, que não precisam ser motivados para adorar, que não precisam ser motivados para exaltar, levantar suas mãos. Senhor, leva essa igreja a um lugar de sobriedade, onde os hormônios liberados, Senhor, no nosso cérebro não nos confundam, onde os hormônios do prazer, endorfina, a adrenalina, onde esses hormônios não nos confundem. Porque nós não somos homens e mulheres motivados por emoções, nós somos motivados pelo teu Espírito. Se o teu Espírito não falar, então que nós venhamos nos calar. Se o teu Espírito não falar, tira a nossa voz, Senhor. Espírito Santo, que somente a tua voz, somente a tua voz, somente a tua voz, Espírito Santo, esteja autorizada para falar nesses dias. Nada de emoção, Senhor, em nome de Jesus. Nada de emoção, Senhor, em nome de Jesus. Mas que sejam verdades, verdades bíblicas. Uma igreja fundamentada na verdade, uma igreja alicerçada na verdade, uma igreja onde os ventos que soprarem, eles não farão com que as casas sejam destruídas. Pai, nós liberamos sobre esta casa uma igreja madura, alicerçada nas tuas verdades, uma igreja bíblica, uma igreja que sabe quem é, uma igreja que tem, Senhor, nas suas mãos as armas espirituais, não carnais, uma igreja que se movimenta na verdade do teu Espírito. Forja, Senhor, forja essa casa, Pai. Forja essa casa para esse tempo. Forja essa casa para esse tempo. Forja essa casa, forja a liderança dessa casa para esse tempo. Forja essa casa para esse tempo. Que permaneça, Senhor, aqueles que querem essas verdades para esse tempo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejamos a tua morada, a tua habitação para esse tempo, Senhor. Onde nós não falaremos muitas coisas, mas nós vamos falar aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Senhor, Senhor, que as tuas verdades não se apartem de nós, que a tua graça e a tua misericórdia não se apartem de nós. Espírito Santo, nós te adoramos essa noite, te louvamos, Senhor, te louvamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Obrigado, irmãos. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração durante essa semana. Volte às Escrituras. Volte à palavra. Volte à devoção. Volte ao relacionamento. Em nome de Jesus. Amém, pastor Jean? Deus abençoe. Domingo nos vemos então às 9 horas da manhã e depois às 19 horas. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.